Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia, professor Tiago Tito chegando, dessa vez com uma questão do Enem de 2009 em sua primeira aplicação. Vamos lá, galera. Olha só, à medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois, galera, modelos matemáticos esperam ali, mudanças nos padrões ali de precipitação, ou seja, de nível de chuvas. Tá? A precipitação são chuvas. Por que isso vai acontecer? Por que esses modelos matemáticos apontam que existe essa possibilidade, de alteração ali, ou aumento, da escassez de água, da falta d'água para muita gente? Vamos lá. Alternativa A. A origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que atividades antropogênicas são capazes de provocar interferências em escala local e global. De cara aqui a alternativa correta. Vamos lá. A origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura. Como assim com a temperatura? A temperatura, o calor, a radiação solar ela vai fazer com que essa água evapore e ela se precipite. E o que a gente está observando é que a atividade antrópica, vejam só, essas atividades antropogênicas, ou seja, as atividades do homem, como a emissão de CO2, a emissão de metano, gases poluentes, vão alterar esse ciclo da água em diversas regiões do planeta. Então, seria ali uma alteração local e global. Então, o nosso clima ele vem passando por uma série de transformações. Então, vem ocorrendo nos últimos anos um desequilíbrio dessa temperatura. E quando a gente se refere a desequilíbrio de temperatura, a gente está falando de um aumento gradual dessa temperatura, justamente por conta das atividades antropogênicas. E se a gente tem um aumento da temperatura, a gente também tem aqui um aumento dessa escassez hídrica. Tá? Em diversas regiões vão ocorrer ali intensificações dessa escassez, porque o clima ele vem passando por mudanças devido a esse aquecimento do nosso planeta, que a gente chama de aquecimento global. Tá? Vamos compreender aqui por que essas demais alternativas não devem ser marcadas. A alternativa B está dizendo que as modificações decorrentes do aumento da temperatura do ar diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a aridez em todo o planeta. Não. O aumento da temperatura do ar, ele inclusive vai, em algumas regiões, acabar aumentando a umidade. Então, a gente aumenta-se aqui, nesse caso, a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Então, provavelmente de chuvas também. Então, a alternativa B também não pode ser marcada. Está errada ela. Alternativa C. As chuvas frontais. O que é uma chuva frontal? A chuva frontal, vou ter uma frente fria, e uma frente quente. Duas massas de ar diferentes. E aqui a gente vai ter a formação de chuvas. Vamos lá. As chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência da frente em uma determinada localidade, o que limitará a produtividade de atividades agrícolas. Não, galera. Até porque a chuva frontal ela não dura para sempre. Se fosse assim, as regiões que sofrem com chuva frontal ou que dependem da chuva frontal, elas ficariam limitadas até hoje de desenvolverem as atividades agrícolas. Então, incorreto. Tá bom? Até porque a gente tem um avanço tecnológico aí para poder estar irrigando regiões que nem chuva a gente tem ao longo do ano. Tá? Regiões que a chuva ocorre ou aparece de maneira bem baixa, bem reduzida, índices pluviométricos bem reduzidos. E o ser humano já consegue sanar isso. A gente está falando de falta d'água, escassez hídrica na questão. Alternativa D. O maior aquecimento implica a menor formação de nuvens e, consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subúmidas do globo. Será que esse aquecimento implica a menor formação de nuvens? Não. Possa ser que formam-se inclusive mais nuvens, A água vai evaporando. Porém, como é que a gente vai observar um aumento das chuvas
e, ao mesmo tempo, a gente vai observar a eliminação de áreas úmidas e subúmidas do globo. O aquecimento global, ele não vai eliminar as áreas úmidas do planeta. Tá bom? Essas áreas que chovem, né, que tem bastante umidade, elas não vão desaparecer, tá, do globo terrestre. É falso isso daqui. O que vai ocorrer, segundo, né, os modelos matemáticos, é uma intensificação, né, dessa escassez hídrica em algumas regiões do planeta. Mas essas áreas úmidas, elas não vão desaparecer do nada, tá bom? São algumas regiões que vão sofrer, infelizmente, com escassez hídrica. A alternativa é a elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará redução na ocorrência de chuvas nos continentes, o que implicará a escassez de água para abastecimento. A elevação do nível do mar, né, vai prejudicar ali regiões litorâneas, óbvio, do litoral, cidades, né, grandes centros urbanos que se concentram na proximidade dos mares e oceanos. Porém, esse aumento do nível do mar pelo derretimento das geleiras, ele não vai acarretar na redução de chuvas. Essa água dos oceanos acaba invadindo as regiões urbanas que ficam próximas ao litoral, mas esse avanço do nível do mar não vai fazer com que as chuvas diminuam. Esse aumento do nível do mar não vai proporcionar uma diminuição nos índices pluviométricos. Tá bom? Então, alternativa correta, alternativa A, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham tirado suas dúvidas. Espero vocês agora no nosso próximo encontro no OSXP Resolve. Valeu, galera!